3 coisas que ninguém quer que você saiba sobre a declaração de imposto de renda. 1. Você pode fazer tudo sozinho. 2. É bem mais simples do que você imagina. 3. Você não precisa gastar nenhum real para fazer. Assim como a forma de pedir táxi ou comida delivery evoluiu, o jeito de fazer o IR também. Quero te apresentar o Velotex, a plataforma que automatiza todo o processo de cálculo de imposto sobre ganhos mensais na Bolsa de Valores e também sua declaração de IR anual completa. Faça em questão de minutos o que antes levava horas para fazer. Acesse o site velotex.com.br e use grátis agora. Gamecast! Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. A gente vai aqui hoje falar sobre um assunto extremamente interessante. Eu acho que vamos quebrar hoje muito paradigma, né? Porque vamos falar de uma coisa ao mesmo tempo contra-intuitiva, mas é um dos grandes trunfos que se tem no mercado. Quando você pensa em investimentos de curto prazo, que é a possibilidade de mesmo no mercado em queda ou para uma estratégia específica, como por exemplo a estratégia de long e short, você tem um dispositivo que te permite ganhar mesmo com o mercado não subindo ou até mesmo com o mercado em queda. Deixa eu dar um boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão escutando, mas deixa eu chamar aqui o Casaca para falar um pouco aqui com a gente. Tudo bem, Casaca? Fala, André Moraes. Tudo bem e você? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Mais uma vez a gente começando, o Roberto Indec atrasado, como sempre, né? É isso. Parece que nem a vitória do time dele faz o bicho melhorar. Que coisa, não? É isso aí, André Moraes. Quem poderia imaginar? Futebol é futebol, né, cara? Quem poderia imaginar que o time dele... Eu não sei quando... Pode ser que quando a gente botar isso no ar, o time dele já não seja o campeão, né? Mas o primeiro jogo já aconteceu, quando a gente tá gravando isso aqui. Eu acho que se não ganhar, alguma coisa vai acontecer por ali. Alguma coisa muito séria vai acontecer por ali. É isso aí. Mas vamos lá, você tem algum recado para hoje, Casaca? Então, André Moraes, o recado já é meio repetitivo, mas parece que é o último. Tá acabando o prazo para a galera conseguir o Kit Trader. E o Kit Trader está aqui, ó, no vídeo oficial do canal oficial do Gamecast. O link está aqui embaixo. É só a galera clicar, ativar a conta com R$100 que ela já recebe o Kit Trader na casa dela. Beleza, André? Legal, muito bom. Valeu. Vamos lá, vamos chamar o convidado? Calçavara, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Gamecast. Já vou te dizer, cara, antes de qualquer coisa, que, porra, adorei teu fundo aí, viu, cara? Tem aí um... Legal, né? Interessantíssimo, né? Esses dias o Benchimol falou, pô, que legal. Tem dois, né? A Lotus e o... E aí ele falou, pô, que legal, você é um amigo do meu filho que faz. Pô, mas pode me chamar de Carlinhos aí, viu, meu? Não, os beleza. Carlos Calçavara, mas não pode... É Carlinhos mesmo. Não, legal. É só pra gente iniciar aqui, vou chamar de Carlinhos. Te dizer que, porra, eu sou amante de automobilismo, tenho capacete lá em casa e tal, mas adorei. Você sabe que você já falou aí que, porra, um amigo do seu filho que faz, daqui a pouco eu vou pedir os contatos aí, porque adorei, cara, muito legal. Depois te passa, é bacana, né? Pô, também depois aí ficou legal. Você tá de home office, Carlos? Sim, tô de home. Legal. Isso é uma das grandes maravilhas aí desse momento que a gente está vivendo, cheio de problema e tudo mais e tal, né? Mas essa possibilidade da gente ter... Quando eu comecei no mercado, eu li um livro para mim, um dos maiores traders do mundo e com certeza um dos maiores escritores sobre o mercado de curto prazo no mundo, que é o Alexander Elder, e ele falava que tradar é ter liberdade de você estar em qualquer lugar do mundo, fazendo o que você gosta, tendo a necessidade de ter só um link bom de internet e um bom computador, né? Isso, de certa forma, para quem está imerso no mercado, não era verdade até muito pouco tempo, até que veio a pandemia e a gente se adaptou, né? E hoje é verdade. Olha, eu hoje fiquei durante a parte da manhã no pregão. Eu gosto muito do interior aqui de São Paulo.
a região aqui do Vale do Paraíba, estou com uma obra aqui, então peguei meu carro, vim para cá e a gente está gravando Gamecast. Eu estou no meu apartamento que eu tenho aqui no interior, acompanhando o mercado, né? O índice futuro nesse momento está batendo 120.520 pontos, ou seja, eu só preciso do quê? De conexão com a internet e ter essa liberdade de estar onde eu estou. Isso para mim fez muito bem. A gente estava conversando agora há pouco, fez bem para você também, né? A gente trabalha até mais, né? Mas de qualquer forma. Sim. Lembrei daquele livro Mercadores da Noite, né? Que é lá atrás. Também. Né? Mas não tinha nada de internet. Não tinha nada de internet, né? Ali era mais difícil. Mas, legal. Pô, legal, obrigado da oportunidade de estar participando aí do podcast de vocês. Pô, parabéns ali pelo sucesso que está tendo ali. Pô, fiquei feliz de ser chamado aí para participar. Legal, cara, e é muito interessante o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, Carlinhos, porque eu entendo que o mercado ele é completamente contraintuitivo, né? A gente é acostumado, por exemplo, quando o mercado, quando o preço de um telefone que você quer comprar cai, tá barato, né? Porque o preço está caindo, então você compra com desconto, entre aspas, enfim. A mesma coisa acontece com imóvel, com carro e tudo mais, e com o mercado de ações é completamente diferente. Às vezes o que está caindo é alguma coisa que não está muito bem e vai cair muito mais. Então, o que é caro no mercado é comprar caindo, muitas vezes, e o que é barato é comprar subindo, porque quando a tendência é de alta, às vezes sobe muito mais. Então, isso já é contraintuitivo, né? Outra coisa que geral tem dificuldade, né, quando está iniciando no mercado, é entender exatamente esse processo da gente se aproveitar do mercado, por exemplo, em queda, né, para ou montar uma estratégia onde você fica comprado com um determinado ativo vendido em outro, que a gente chama de long and short, ou até mesmo se aproveitar da queda do mercado para ganhar dinheiro. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A gente já está aí com quase 150 episódios desse Gamecast, atingindo um público gigantesco, né? Felizmente, uma boa parcela das pessoas do varejo que tem contato com o mercado já escutaram o Gamecast, mas a gente nunca tratou especificamente desse assunto, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente fala, por exemplo, de uma operação de venda, o cara acha que se trata de algo que em algum momento a gente estava comprado e fez uma venda, né? E hoje vai ser muito interessante falar sobre isso, explicar exatamente esse processo, explicar como é que funciona. Mas eu queria que você contasse um pouco, antes da gente começar, a tocar nesse assunto, contasse um pouco da tua história, né? Você parece que começou já faz bastante tempo, né? Então, se você quiser fazer um papo e contar como é que a gente chegou como é que você chegou aqui, né? Como é que você está aqui falando de home office, falando aqui no Gamecast, seria muito interessante. Peguei muitas mudanças na Bolsa, né? Bem, comecei na Bolsa em corretora em 1981. Em 82, 83, eu fui para o pregão, de auxiliar de pregão. Aí, logo depois, em seguida, eu fui para operador, tinha 20 anos. Naquela época ainda precisava se emancipar para ser operador, tinha que ter mais de 21. Aí, até 88, eu fiquei de operador nessa mesma corretora. Hoje ela não existe mais. Existe, perdão. É a Novo Invest. E aí eu saí e fui ser agente autônomo. Tinha uma base de clientes, eu fui trabalhar em cima dessa base que eu tinha. Mas isso em que ano, Carlinhos? Em 86 eu tirei o RGA. Daí em 88 eu comecei a trabalhar de autônomo em uma corretora, na Vaz Guimarães, que também nem existe mais. Aí em 92 eu fui para o Banco Multiplique. Aí trabalhei lá, se não me engano, acho que até 98, não tenho a data, não lembro assim especificamente a data. E o banco era grande, na época era ele, o Garantia, um dos maiores grupos que giravam papel, e Catu, né, que giravam no mercado. Operava mais para ele, não operava para terceiros, né? E nessa época, um pouco antes, o Multiplique no começo não operava para terceiros, como eu disse, depois começou a operar. E eu tinha clientes já na corretora no Multiplique também, e aí eu comecei,
fui expandindo. Meu foco sempre mais, depois do Multiplique, ficou mais institucional, né? Mais cliente institucional, principalmente proprietária de banco. E ali, em 96, começou o mercado, se a gente vai falar BTC, né, de aluguel de ações, começou embrionário ali pela Bolsa. Antigamente você só podia fazer o aluguel. Pô, vamos contar minha trajetória, depois a gente volta para 96, claro, senão vai. Aí, depois passei por algumas outras casas, Talarico, Fixa, Banco Fixa, e eu fui na Concórdia, né, que hoje é Necton, e depois eu fui trabalhar na Fator. E na Fator eu entrei em 2009, aí em 2015 eu vim para a XP, outubro, se não me engano, de 2015. Aí vim para a área institucional, porque eu operava a Bolsa e fazia o aluguel, né? O aluguel, e depois, em 2017, eu fui só especificamente, parei de operar e só fiquei tratando de aluguel do varejo. A XP viu uma oportunidade, e não estava errada nisso, tinha um leque muito grande que podia ser explorado dentro do mercado de BTC, né? Hoje a relevância do aluguel no mercado é enorme, porque além de fomentar várias operações, hoje o mercado de aluguel deve ter uns 115 bi no total em aberto. Além de fomentar, dar uma rentabilidade extra no caso do doador, mas como você disse, né, o aluguel, o cliente pode shortear uma empresa que ele acha, ele, por exemplo, foi numa loja, foi mal, um exemplo básico aqui, mas foi numa loja, achou que foi mal atendido, e ele fala, não gostei disso aqui a tendência é não dar certo, vou ver em outra, entendeu? Não foi, ele pode sortear aquele papel, bota a garantia e ele vende um ativo que ele não tem, esperando que o resultado seja favorável ao que ele realmente seja o que ele visualizou ali. E você tem outras maneiras, né? Como você disse, você tem uma carteira de ações, você pode shortear um pouco de BOVA para ficar redeado. Caso sua ação caia, você está sorteado em 20% em BOVA e você consegue neutralizar um pouco esse prejuízo que você tem na carteira, né? Então, o aluguel de ações, lá no começo, quando começou em 96, só tinha uma modalidade que era reversível ao tomador, que era ruim esse mercado, porque o tomador só podia entregar quando ele quisesse e o tomador não podia pedir o papel de volta. E isso era ruim, porque ele queria vender, não podia, ficava preso com o aluguel. Aí a Bolsa percebeu que a liquidez do ativo estava muito fraca, aí a Bolsa mudou e criou-se o reversível ao doador, que ele pode pedir o papel de volta, além de ter uma rentabilidade, 3 dias o ativo está na conta dele. Aí deu mais liquidez no mercado. Isso acho que foi a partir de 2005, 2006, acho. Não tenho a data específica agora, não vou lembrar. Mas assim, então com essa modalidade o mercado ficou mais... E o papel serve como garantia na Bovespa. Então isso aí ainda facilitou para o cliente doar e ter uma rentabilidade extra e também ajudou para o tomador também no giro e de ter mais disponibilidade de ativo. Isso aí. Quem quer fazer um long and short e tal. Carlinhos, deixa eu só te interromper, deixa eu dar um salve aqui para o Roberto Indec. Tudo bem, Indec? Né? Fala, Indec. Beleza? Fala, André. Fala, Carlinhos. Tudo bem? Atrasado, bem, mas em tempo para participar, né? Os caras acharam que você vinha com a camisa do São Paulo aí, meu. Não, ao contrário. Eu já vim de verde, em homenagem aos caras. Como eles tomaram uma aula tão grande, cara. Eu vim em homenagem aos caras sim. Tava todo mundo esperando aí a sua fala. É bom lembrar, sempre é bom lembrar que isso está sendo gravado antes de domingo, verdade. Né? Então, do D1, né, meu? D1, né? Você sabe, mais no primeiro jogo foi uma aula, né? Mas esperar o segundo jogo. E ele tá tão empolgado, né, cara, que ele ontem à noite postou um stories com o Lugano, né, falando, agora é nosso, é o Lugano. Até o Lugano, né, que, porra, é o mais São Paulino de todos, falando, calma aí, Indec, vamos esperar um pouquinho mais e tal. E o Indec empolgado, né, com um copo de cerveja na mão, sabe lá Deus quantos já tinham passado, quantos copos de cerveja tinham passado ali, mas já tava cantando vitória. Mas, enfim, na segunda-feira, quando esse episódio foi ao ar,
vocês vão saber se o Roberto Indec tem razão ou não. Mas cara, já é um bom caminho. Eu sou São Paulino, espero que ele tenha, você entendeu? Mas estou quieto aqui. Ô, Carlinhos, mas vou te falar uma coisa que é importante, cara. A gente tem que ter um pouco de calma, porque, pô, o time do Palmeiras é muito bom, muito ajeitadinho, mas fizemos a nossa parte no primeiro jogo, foi uma aula, isso a gente não pode negar. Então vamos comemorar até sábado, domingo, outro dia, vai. Ó, discurso humilde, hein, André? Tá de... Mas diferente do André, que é flamenguista só nas horas boas, entendeu? Então ele esquece. Mas é o melhor, cara. Eu acho que todo torcedor tinha que ser assim. Eu não sei nem que vai ter jogo. Por exemplo, ontem eu assisti uns 20 minutos, fiz o Stories lá, dormi. Quando acordei, tinha perdido 2-0, não sofri nada, né, cara? Se tivesse perdido ontem, eu ia sofrer. E se tivesse ganhado, hoje eu ia falar, tá vendo, meu time é isso, aquilo e tal. Mas, enfim, deixa a gente voltar, Indec, a gente estava falando, contando um pouco a história do Carlinhos aí, porra, desde a década de 80, né, cara, quando a gente tinha uma inflaçãozinha de 50% ao mês, ou seja, era tão tranquilo, né, o mercado de renda variável naquela época, né, porque se já tem todos os problemas que tem hoje, ainda mais com inflação de 50% ao mês, eu imagino, Carlinhos, como é que era aquele momento. Mas eu queria... falar um pouco do conceito do que é a venda, né, cara? Porque muita gente não entende, né? Porque você não pode vender um carro que você não tem, você não pode vender um imóvel que você não tem, enfim, tem gente que até faz isso, né, cara? Mas é ilegal, né? Da cadeia, né? Mas no mercado de ações, você pode vender uma ação que você não tenha, desde que você enfim, tem a garantia, né? Desde que você, para a Bolsa, dê garantias de que você vai honrar aquele compromisso. E você pode especular, né? Que, por exemplo, e não é só essa estratégia, mas, por exemplo, que, porra, determinada empresa está cotada em Bolsa por um valor maior do que ela tem. Então, ao longo do tempo, aquele papel vai cair. E você vende por um preço e tenta recomprar por um preço mais baixo. Mais uma vez, não é só essa estratégia, mas essa também é uma estratégia. E para que, quando é day trade, né, para as corretoras, não faz diferença se você está comprado ou se você está vendido. Mas quando é uma operação que começa num dia e termina no outro, você precisa usar de um artifício que é o aluguel de ações para que você transforme aquilo numa coisa que a corretora vai entender o que você está fazendo, a bolsa vai entender o que você está fazendo, e você tem essa possibilidade, dentre outras coisas, de especular a queda de um determinado ativo. Ou você vai fazer porque você tem que fazer um hedge, portanto, você vai vender um pouco de BOVA11 do que você tem na tua carteira, ou qualquer outra coisa parecida, você vai fazer um long and short, enfim. E para que aconteça esse aluguel de ações, você precisa de dois investidores, que é o cara que vai doar as ações e é o cara que vai tomar as ações para especular, por exemplo, com a queda do papel, né? Então, basicamente é isso. Eu estou falando alguma besteira, Carlinhos? Ou basicamente isso? Basicamente, você tem a figura do doador e do tomador, né? E a central da operação é a Bovespa, a B3. E a corretora, beleza, né? Deixa eu só te perguntar sobre perfis, né? É claro que tem alguma variação, mas basicamente o doador, o cara que vai pegar suas ações e doar para alguém, para que esse alguém especule, é um cara de longo prazo, perfeito? Isso não é regra. Não é regra. Na XP, o cliente adere à custódia remunerada, na Rico e na Clear, né? E ele adere à custódia remunerada, ele pode vender o ativo a qualquer instante. E então, o perfil dele, é claro que um cara que gira muito, é ruim você doar. Não é ruim, a gente monitora isso, mas você ficar doando posição dele, faz recall, doando e faz recall, um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho acompanhar. A maior parte dos clientes a gente percebe que já tem uma posição mais estável, mas a gente monitora mesmo assim esses clientes. Então a gente percebe que os clientes assim que tem uma posição mais estável, fica mais fácil ele sair doando, a gente doar esses ativos dele, né? Vai ter uma recorrência de recall menor, né? O que é isso? Se ele vende o doador vende o ativo, a gente precisa puxar ele de volta, que é o famoso recall do mercado, né?
Mas, assim, e você tem os fundos operando também nesse mercado, né? As fundações, né? Então, deixa eu pensar no exemplo aqui. Digamos que eu seja um sócio quanto mais de Vale, entendeu? Eu acho que Vale é uma empresa que, porra, não tem erro, eu gosto de Vale, então, eu tenho, sei lá, estou comprado em 50 milhões no mercado de ações e 10 milhões da minha carteira é Vale, eu compro Vale todo mês, eu não quero vender nunca, eu fico feliz com os dividendos que ela me paga. E além disso, além de saber que, porra, eu não tenho nenhuma urgência para sair das ações de Vale, pelo contrário, eu quero ficar com elas aí por gerações, quem sabe meus filhos, meus netos e tudo mais, eu quero ganhar mais algum dinheiro tendo ações de Vale. É neste momento que eu, por exemplo, disponibilizo as minhas ações para que a corretora consiga alugar essas ações e o que eu ganho com isso? O que eu ganho alugando essas ações no mercado? Bem, você não perde nada, tá? Todos os proventos que a empresa paga, você tem direito. O provento, você, por exemplo, pagou um dividendo e pagou um JCP, você vai receber via reembolso, tá? O provento já é igualzinho, é isento. Se tem tributação no JCP e no dividendo, você vai receber o mesmo valor que a empresa paga e no mesmo dia que a empresa anunciar o pagamento, você vai ser creditado e vai debitar o tomador. Então, isso é a mesma coisa. A única coisa é que você não recebe diretamente o provento da Vale, um exemplo, da Vale. Você vai receber, se eu tiver tomado nas suas ações, a Bolsa vai me debitar e vai creditar você via reembolso. Tá? Você já recebe líquido. Todo aluguel de ações, o período, é 22,5. Só a partir de 180 dias que a taxa, o IR é menor. Tem uma tabela. Mas, assim, o aluguel, em média, dura uns 15 dias. Tem ativos que nem IRB, tem alguns papéis que estão com prazo mais longo, que acabam os contratos vigorando por mais tempo, tá? Em média, todo vencimento, todo ativo são 26 dias úteis de vencimento, um contrato de BTC e é renovado esse contrato. Mas, em média, às vezes é muito a entrada e a saída é muito rápida. Um doador, o que a gente precisa só se atentar aí, chamar a atenção, se você participa de assembleia, você perde o direito a voto com o seu ativo doado, tá? Mas isso é só para quem tem posições muito relevantes, e se você tem participação numa empresa e é holder dela, precisa ver o estatuto da empresa se ela permite você doar, porque daí ele tem regra de período de silêncio que não pode movimentar as ações. Mas, no geral, assim, você, como um investidor, você pode doar suas ações, que é uma rentabilidade extra, além dos proventos que você já tem direito, você tem uma rentabilidade extra sobre o ativo. Tá, essa rentabilidade é o aluguel. É o aluguel. Por que você vai emprestar suas ações? Simplesmente porque alguém vai te pagar um aluguel por você estar fazendo isso, é isso? É isso aí. Tá. E eu vi uma oportunidade de mercado, imagina que eu vi uma oportunidade, no caso você falou Vale. Pode ter uma oscilação no minério, estou vendo isso, vou vender Vale. Você vai fazer um aluguel de Vale, para o doador ali, que é o seu caso, que é investidor, tanto faz se a Vale subir ou cair, porque o risco é de quem está tomando o ativo, né? Não é seu. O ativo você pode estar alugando para ele a 95 e está a 100, ou você está alugando para ele a 95 e vir para 90. O ativo, ele vai te devolver o ativo do mesmo jeito. Legal. Então, para você, não tem problema nenhum. O meu interesse não é vender Vale, então, para mim, tanto faz. Agora, eu para que eu tenha esse incentivo para alugar essa ação, é igual um imóvel, eu recebo um aluguel. Esse valor do aluguel, que é outra dúvida recorrente, né? Isso é definido. Você fala, eu quero alugar por tanto, mas tem o mercado bota preço. Então você vai conseguir alugar se você resolver alugar por um preço condizente ao mercado. Né? Mesma coisa, por exemplo, você falou que tem um apartamento na Lapa. O aluguel por exemplo, de um apartamento de 100 metros quadrados, custa R$2.000. Se você botar para alugar por 10, ninguém vai querer alugar seu apartamento. Se você botar para alugar por R$2.000, provavelmente você vai conseguir alugar. É isso, né? Você entra numa fila lá, tem um monte de oferta, e o cara escolhe ali. Na verdade, o mercado funciona, a base de orientação para o mercado é a média que negociou ontem o ativo, mas nada impede que aquilo é uma taxa indicadora que o mercado segue. Por exemplo, Itaú Banco hoje está 0,19.
A média da carteira total do Ibovespa hoje estava 1,31. Se você somar o pacote da carteira do Ibovespa, todas as ações, a média está 1,31. Né? Você tem distorções, agora a Magazine Luiza está caindo, chegou a bater 25%, 50% semana passada, agora está em 12%, hoje saiu a 8%, mas você vê, a média de mercado ontem foi 12,30% e Magazine Luiza hoje saiu a 8%. Então, quer dizer, aquela taxa não é que obriga a sair aquele negócio, é uma referência de mercado e o mercado acaba seguindo essa média de ontem, a média de D-1, né? Mas, assim, isso, ao mesmo pode acontecer, por exemplo, a taxa de Magazine Luiza, antes de estressar e que teve um movimento grande de recall, ela estava a 1%, no outro dia já saiu a 15%, mesmo a média estando 1%, porque não tinha papel, a pessoa precisa cobrir porque cai naquilo que você falou, porque D2, todo mundo que vende tem que entregar o ativo. Se você não entrega um ativo para fazer a liquidação sua física na Bolsa, você toma multa e pode chegar a 6%. Entendido. Então você tem o cara acaba, o tomador acaba pagando no aluguel uma taxa um pouco mais alta, mas para tentar zerar o problema dele, ele não ter a multa de inadimplência da Bolsa. Legal. Então, a gente já entendeu, uma parte desse processo é o doador que vai receber o aluguel, pronto, ele não quer sair de Vale, porque ele gosta de Vale, enfim, ele vai ficar por vários anos, então ele doa o papel, recebe uma taxa de aluguel qual que é essa taxa? É a média de mercado, provavelmente, né? Você não vai conseguir alugar muito acima e não tem por que se alugar muito abaixo e está tudo certo. Agora, tem a outra ponta, né? Que essa demanda só existe porque alguém ou acha que a Vale vai cair e quer ganhar dinheiro caso ela caia, ou vai fazer uma estrutura qualquer onde vai comprar um ativo, vender outro, enfim. Esse é o tomador, é o cara que vai na outra ponta vender a Vale para tentar ganhar dinheiro com isso de alguma forma, seja através de um long short ou através, inclusive, de uma venda a seco, enfim. Sim, e você tem a operação que tesouraria faz, né? Que é o cash and care, né? Aí é só mais uma operação mais... dá para explicar aqui para a galera só entender. O que é o cash and care, né? No momento, hoje o mercado vem revertendo, está zerando. Ele vende todas as ações da Bolsa, né? É uma operação mais proprietária que faz isso. Ele vende todas as ações na Bolsa e compra o índice futuro. Entendeu? Então, para o doador de ações, esse é o melhor momento do mercado, porque ele dá uma demanda do Ibovespa inteira da carteira, porque ele precisa ter todas as ações tomadas no aluguel, porque ele vendeu e não tem, e redeou com o índice futuro. Quando isso aí, ontem já deu financiamento, o que acontece? Ele zera isso, ele recompra as ações do Ibovespa e vende índice. Então, quer dizer, ele está sempre arbitrando isso. Quando descasa o índice futuro com a vista, ele vai lá, ele vende bolsa, vende as ações do Ibovespa e compra índice. Para a gente, no aluguel, é o melhor dos mundos. Quando a taxa distorce, ele vai lá, compra índice, e vende índice e compra a bolsa, e zera. Então, o que mais fomenta, uma das maiores alavancas que tem no mercado de BTC é o cash and care, né? Tem o long short, claro, tem as estratégias long short, tem estratégias de defesa de carteira ali, como a gente comentou, mas o long short, quando entra, ele acaba movimentando taxa. Algum evento específico, a operação de Rap Vida que teve agora atrás, você entendeu que também a taxa chegou a 40%, 50%, né? O mercado ainda tem espaço para crescer no BTC, né? Tem muito espaço, tá? Ainda tem... A gente, na XP, nas três casas, que trabalha bastante com campanhas, né, para o cliente aceitar a doação o termo lá de doação de ativo, justamente por ser uma rentabilidade extra e ele não está deixando de ganhar nada, e o tomador vai ter de recomprar o ativo dele em algum determinado momento também. Então não tem por que ele não estar doando as ações dele, né? Vale a pena, como você disse, é uma rentabilidade extra, e às vezes uma boa rentabilidade. A gente tem casos aqui, eu já tive caso na Expert que o cara foi agradecer a gente lá que ele ganhou um troller, doando droga raia, que a taxa ficou de 40% a 60% mais de um ano, uns 2 anos atrás, na última Expert foi isso, e ele comprou um troller, e ele foi lá agradecer, falou, vocês não acreditam, meu sonho era ter um troller, mas não queria, com o dinheiro que eu ganhei de aluguel, eu comprei o carro, e você vê, com o aluguel das ações, então tem ações que na média
Se aí era um short que o pessoal vinha fazendo de droga raia, que foi, e depois acabaram zerando o short, mas a taxa se manteve em um nível elevado por vários meses, né? E agora, aí começa a ficar o custo caro. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta que é muito recorrente em relação ao aluguel de ações, e é uma preocupação principalmente do doador, né? O que garante que essas ações que eu estou alugando para alguém vender no mercado vão ser recompradas e me entregue no momento depois, né? Porra, que garantia que eu tenho, né? E a gente explica isso para a galera sempre, mas essa é uma pergunta muito recorrente, né? Todas as operações de aluguel, a central da operação é a bolsa, por isso que ela cobra a garantia do tomador. Imagina você como doador, você não entrega você como tomador, eu te doei vale, vamos supor, você me emprestou vale da sua posição e você pediu de volta, eu não te entreguei. Passou o primeiro dia, a bolsa vai me cobrar uma multa. No segundo dia, se eu não entreguei, a bolsa, você vai exercer vai ter uma ordem de venda para eu te entregar o papel. Aliás, uma ordem minha de compra no meu nome para te entregar o papel. Resumindo, mais ou menos, é isso. Entendeu? Então, por isso que a bolsa sempre chama, o papel tem ágio e deságio. Toda vez que você toma um papel emprestado, então vamos supor, se você tomou 100 mil reais emprestado de Petro, eu tenho que depositar 25 mil a mais. Então, eu tenho 125 mil lá de garantia. Eu tenho que deixar 125 mil de garantia. Se eu tenho um CDB, poxa, então mas de qualquer jeito eu tenho que ter, de alguma maneira, os 125 mil reais de garantia para cobrir isso. A Petrobras subiu, quando eu aluguei ela estava 20, agora está 30. A sua garantia vai para 140 do tomador. Então, com isso, está sempre protegendo o doador na hora se o tomador não entrega. E até a corretora, que está operando para o tomador, né? Porque a bolsa pode executar e, se você pedir de volta o papel, ele vai ter que comprar ou trocar o aluguel. A garantia de todas as operações, a central é a bolsa. Então, não tem problema. Independente de você fazer um aluguel dentro da própria corretora, a ponta tomadora e a ponta doadora, a central é a bolsa. Legal. Aí você falou um assunto e já houve uma modificação muito grande, assim, exatamente do prazo, né, de aluguel, porque é uma outra complicação grande também, né? Você tem um contrato quando você aluga e você define um prazo, né? Digamos que o prazo seja de 6 meses. Então, esse é o prazo máximo que vai durar aquele contrato, né? Agora, assim como no contrato de aluguel, você tem algumas cláusulas que podem definir de aluguel de imóvel, né? Que tipo assim, e se eu não quiser mais daqui a 15 dias? Antigamente, era muito comum que, se daqui a 15 dias o tomador não quisesse mais, ele poderia encerrar o aluguel, comprando de volta, falando com a corretora, encerrando o aluguel, né? Eu me lembro, e isso se chama reversível ao tomador, né? Que é só você que liquida. Só o tomador, né? Exato. Depois de um tempo, ficou mais comum os aluguéis onde você tem essa possibilidade de ser reversível tanto ao tomador quanto ao doador. Você falou que foi isso que deu maior liquidez para o mercado? Sim, é isso? Porque aí o doador consegue usar o ativo dele doado como garantia, mas ela não... Veja, imagina assim, eu tenho 100 mil reais, aí é o inverso, eu sou doador e tenho 100 mil reais em ações. Eu doei esse ativo. Esse ativo meu doado vai valer como garantia 70 mil reais, um exemplo. Se eu tenho um ativo na carteira e não estou doado, pode valer uns 75 mil. Depende um pouco de cada ativo, essa oscilação. Então, o ativo doado serve como recurso de liquidez um pouco menos do que seria o ativo na carteira. Mas daí o mercado hoje, 99%, aqui a gente ainda faz alguns aluguéis fixos, né? E não reversível ao tomador é muito raro sair. Mas aqui o que a gente tem alguns clientes que possuem uma posição estável no papel e ele gosta de doar por um prazo mais longo. Hoje, o máximo de prazo na Bolsa que pode efetuar aluguel são de 2 anos. Mas até a Bolsa agora, nessa tela que ela criou, o vencimento são 22, se não me engano, 22
22 dias úteis. E hoje, o prazo normal, em média, todos os contratos efetuados, padrão, em todas as casas, são 26 dias corridos. Hoje, por exemplo, o vencimento era 12 de maio. Legal. Index, se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aqui, porque eu vou perguntando. Eu vi que você está à vontade no tema, eu vi que você está tão à vontade no tema, eu sei que muita gente com quem você conversa no dia a dia, né, o seu público e tal, todo mundo tem essas dúvidas que o Carlinhos está esclarecendo. Aliás, pessoa melhor sobre o BTC, acho que no Brasil não tem, né, André? Não. Pô, não, né? Não fala assim. Não. Carlinhos está 78 anos nesse negócio aqui. Ô, Carlinhos, me fala uma coisa, cara, e até falando nesses seus 78 anos aqui no mercado de BTC. Tá quase. Cara, como é que você viu a evolução desse mercado no Brasil e o quanto você ainda vê de espaço para evoluir? Olha, o mercado, esses dias estava falando até com um tomador grande no mercado, e o varejo alavancou muito o mercado de aluguel, muito. Tem muito papel que, 30% da posição é varejo doando, então isso aí acaba dando uma liquidez, porque foi o que eu estava conversando com a Bolsa esses dias. A partir do momento que você pensa em fazer um short, eu digo sim, a gente contribuiu com uma cadeia inteira. Você vendeu um papel, o outro cliente comprou o papel, você tomou aluguel, um outro cliente doou o papel, entendeu? Então, a cadeia inteira se favorece com isso, né? No caso aqui da XP, todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, e tem muito chão, como você disse, tem muito chão pela frente ainda para desenvolver nas 3 marcas, mas a gente conquistou um grande mercado disso e uma confiança dos clientes e dos parceiros nossos institucionais, né? Então, foi isso que eu acho que favoreceu muito o mercado. Nos últimos 3 anos para cá, a entrada do varejo nesse mercado modificou muito o mercado. E eu acho que tem muito a modificar e a gente ganhar mais mercado ainda. E você pode, eu não sei se você pode falar um pouco isso em números absolutos e tal, e crescimento do mercado, mas assim, quando a Bolsa estava naquele marasmo de 600 mil CPFs, que ficou quase uma década assim, né? A década passada inteira, praticamente até 2019, quando começou a decolar o número de investidores na Bolsa, quantos por cento, mais ou menos, das pessoas físicas desses 600 mil costumavam ir para o mercado de aluguel? E hoje, com essa Bolsa em 4, 5 milhões, se você tem esse número, é claro, muito mais o seu dia a dia em termos de volume absoluto, alguma coisa, algum número que você puder dar, para que as pessoas tenham esse... Não necessariamente percentualmente falando, mas alguma coisa para que as pessoas tenham um pouco mais de noção do quanto evoluiu esse mundo aqui institucional também. Olha, eu acho que nas contas pequenas não evoluiu tanto. Nas contas grandes, a gente vê uma aderência muito grande ao produto de aluguel, porque foi visto, mesmo quando a taxa favoreceu, quando a taxa caiu para a Selic, veio para 2% também, como hoje a média da carteira 1,30, dependendo do mesmo cliente ganhando 0,25 ao ano, 0,50 ao ano, 0,10 ao ano, uma taxa de Itaúsa é 0,10, 0,15, Petro entre 0,5 e 0,15 ao ano, pode ser taxas baixas, mas se você mantém doado o ano inteiro, é uma rentabilidade extra. O varejo, acho que hoje deve estar com uns 15% de participação do BTC geral, tá? Não é muito. Eu acho que chega entre 15% e 20%, IDEC, não sei se passa muito disso, tá? Isso na ponta doadora, tá? Na ponta tomadora é um pouco menos. Agora, assim, eu acho que quebrou muito o paradigma a pessoa física, então, clientes grandes doando, e aí vem os intermediários e os médios ali. Eu acho que com a entrada de mais pequenos, que é o que eu brinco aqui, tudo soma. Se eu pegar 1.000 caras com Ambev, eu vou ter 1 milhão de Ambev para doar. Então, no fundo, a rentabilidade pode ser R$5, você entendeu? R$10, mas ele vai ter uma rentabilidade extra com esse ativo que, de qualquer jeito, estava parado lá. Mas assim, eu acho que, em termos de CPF, tem muito para crescer. Muito. Mas 15% eu não acho que seja... 15% do BTC seja varejo, você eu não tem acho que seja um número pequeno. Eu acho que pode ser muito maior, mas é um número expressivo, né? Porque... eu realmente vou falar que eu acho que deve estar eu falaria entre 15% e 23%. Aí até uma falha minha que deveria saber isso, mas eu acho que a última vez que eu vi era isso, eu não tenho certeza. Mas eu acho que era entre 15% e 23%
o volume de pessoa física no BTC. Na parte doadora, né? Tomadora é menor. Existe ainda aquilo que você estava falando lá no começo, André. O cara vendeu o papel, né? É a mesma coisa, por exemplo, operar put de opção, né? A cabeça é difícil, né? Ainda não tem essa maturidade, não sei se pode se chamar maturidade, né? Mas ainda é muito assim, a gente vê muitos clientes e a gente vê o perfil também, né? Tem muito cliente mais antigo, por exemplo, ele não gosta de doar. Ele acha que as ações vão cair, então já vem uma geração mais nova que já entende mais, acha que vai cair, se vender cair, eu não vou vender, não vou me desfazer. Se cair, o tomador vai ter que recomprar em qualquer instante, ou se der errado o short dele, ele vai valorizar a minha ação na hora de recomprar. Então, tem tudo isso também, né? Então, acho que vem mudando a mentalidade do doador, né? E do tomador, acho que aos poucos a gente tem visto, aqui a gente faz campanhas, né? Inclusive o Indec participou disso, de conscientização, que ele pode usar a BOVA como proteção da carteira. Então, isso aí também vem agregando muito nessa parte tomadora, né? Os long shorts, né? Então, você tem maneiras de ganhar, como você disse, você tem maneira de ganhar, de obter resultado positivo desse tipo de operação, não necessariamente só comprando, né? Você pode trabalhar em cima de um rating e fazer Itaú com Bradesco, Vale com algum outro setor. Então, você tem essa possibilidade. E o que eu tenho visto muito inclusive, não só porque o trader, cara, ele se ele vê que um papel tem tendência de baixa e vê que a oportunidade existe ali, se ele faz... Porque é muito importante que o trader saiba que existe uma assimetria entre estar errado comprado e estar errado vendido. Porque se você está errado comprado, o pior que pode acontecer é você perder tudo. Ou seja, por exemplo, eu comprei o OGX porque eu achei que o OGX ia bombar. O OGX quebrou. Você perdeu tudo que você investiu em OGX. Eu vou vender tal ativo porque eu acho que a empresa vai quebrar. A empresa se transforma numa Apple. Você pode perder mais do que 100% do teu capital. Então, você precisa ser disciplinado e, principalmente, quando a gente fala em trade, você precisa ter o que a gente chama, na análise técnica, de stop, é um ponto onde você tem que admitir que você errou e acabou a operação. Né? Então, para você que já tem esse conceito incrustado aí na tua estratégia, tanto faz se a bolsa está subindo ou se a bolsa está caindo. Né? Desde que tenha volatilidade, você consegue se aproveitar dessa volatilidade para fazer dinheiro, independente se a bolsa vai subir ou se vai cair. Eu entendo que a gente tem mais doador do que tomador, porque a bolsa só sobe desde 2016. Ah, não, porque a bolsa caiu agora. Não caiu nada. A bolsa caiu 20%. A bolsa está 10% do topo, né? Alguns papéis caíram mais. Mas, cara, cair de fato é cair que nem 2010 a 2016, que ficou 5 anos caindo, entendeu? Isso vai chamar a atenção, porque isso, eu imagino que alguma coisa, em algum momento, vai se repetir. A gente espera que não seja agora, né, Carlinhos? Tirando o circuit break, eu lembrei agora do plano cruzado, que a bolsa só caía, mas eu saí do pregão chorando. Mas eu acho que eu tinha 86, eu devia ter uns 22, 21 anos, 22. 86, cara. 86. Eu só caía todo dia. Eu falei, nossa, esse troço vai acabar. Aí eu cheguei pro dono, eu estava no pregão, no telefone, operando. E esse era um dos maiores acionistas de Petrobras. Ele, naquela época, não podia fazer day trade, mas ele tinha cautela, né? Então, dava para fazer day trade. Eu falei, pô, isso aqui vai acabar. Ele falou, vem para a corretora. Aí eu fui e falei, pô, isso vai acabar, meu. Só cai. Mas era assim mesmo. Você olhava o gráfico, só vinha. Depois, uma hora volta, né? E no plano Collor também foi triste. Mas eu acho que o plano cruzado, né, 86, foi mais frustrante do que até mesmo o plano Collor. O plano Collor foi mais traumático porque ele prendeu a dinheiro da galera e um monte de gente quebrou, um monte de empresa quebrou e tudo mais. Porém, você já tinha tido tanto plano que tinha dado errado que porra, o plano Collor dar errado foi menos frustrante, cara. Eu me lembro da época do plano cruzado, cara, que as pessoas, né, a gente virou fiscal de governo, ia para o supermercado, ver se subiu o preço, para
para chamar Sunab. Então, o plano o 86 eu acho que foi mais frustrante, provavelmente, para a Bolsa e para o público em geral do que o plano Collor. Mas... Olha o Indec aí falando, porra, não vivi nada disso, né, meu? Eu tava pensando aqui, ô Carlinhos. Cara, as pessoas que estão escutando a gente, talvez tenham uma média de idade aí de 25, 30, os caras falam 86, cara. Caraca, 86 é isso? Mas a gente não... Mas veja só, eu acho, Carlinhos, que a gente tem que lembrar de vez em quando desse período, cara, porque se a gente esquece dessas porras, daqui a pouco alguém vai querer repetir isso, né, cara? Na época congelou preço. É o que estão querendo fazer com, por exemplo, o preço do petróleo, né? Isso não funciona, nunca funcionou em lugar nenhum. É que nem, André, que nem a galera falar que, por exemplo, renda fixa ou tesouro direto não tem risco, porque esquecem que teve o confisco da poupança no início da década de 90. É isso que eu sempre falo, não é que não tem risco, ele tem um risco muito mais baixo, mas risco você tem em qualquer investimento. 86 eu não era nem nascido, eu pelo menos não era. Mas estava dormindo, como sempre. Essa coisa minha de achar que, porra, vai acabar a Bolsa, foi entre 2015, né? Eu lembro eu chegar para o Indec e ver lá o giro do dia do Ibovespa. O Ibovespa, por exemplo, naquele dia negociou 3,5 bi. Eu falava, Indec, vai acabar essa porra, bicho. Não faz sentido mais isso, assim. A gente está em 2014, 2015, o mundo bombando e a gente aqui nessa maluquice toda e tal. Não sei, eu senti isso também, né? Mas só que naquele momento se ganhou muito dinheiro para quem, por exemplo, alugou ações, né? Alugou e tomou o tomador de ações, né? Esse cara ali o cash and carry, você vê uma média da carteira naquela época chegou a 3,5%. Porque o Cash and Cash chegou quase no high de contrato em aberto, acho que passou 375 mil contratos em aberto, que nem chegou agora há pouco, agora está dando financiamento. Mas aí, por causa de OGX, que a taxa chegou a 400% naquela época, daí criaram outras regras e tudo, né? Mas essa época a reversão de carteira foi um absurdo. O que tinha, o pessoal revertia. A OGX foi tão emblemático, né, Carlinhos, que, tipo assim, o Ibovespa, que tinha as mesmas regras desde a sua criação, a partir de OGX, mudou as regras para evitar que uma situação como aquela acontecia. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma taxa de juros de 14,25 ao ano, ou seja, o contrato futuro, teoricamente, tinha que valer 2 meses antes do vencimento 2% a mais do que o Ibovespa, só para fazer uma taxa burra aqui, aproximadamente 2% a mais, ele valia menos, porque o OGX estava tipo a R$6 e todo mundo considerava que aquilo era pó, né? Então você tinha possibilidades mil aí numa situação como aí essa. Você vê, era aquela distorção também que dava no onde o cara tem liquidez quando quer vender Brasil, alguma coisa, vai no índice. Se ele vai no índice, quem vai dar liquidez para ele? É a proprietária, ou se tiver com algum prêmio muito grande, uma asset. Mas o cara vai comprar um índice dele e vender bolsa. Daí, quando ele vende bolsa, ele tem que tomar o aluguel, porque senão ele tem que tomar o aluguel de todas as ações da bolsa. Ele não pode deixar uma descasada, senão ele não tá netado o índice com as ações. Então, isso aí tudo acaba, para quem doa papel, é muito bom. O que a gente viu aqui na XP, ali, indo na linha do Indec, eu acho até, esse dia eu estava conversando até com o Humberto aqui, com o pessoal que trabalha comigo aí, o Guilherme e o Gabriel. A gente não vem perdendo carteira. A gente viu que tem vários clientes com essa consciência de estar montando posição e carteira. Então, não é um fluxo... Tem um fluxo que tem o giro, mas tem uma boa parte que aquilo virou um investimento. Para médio e longo prazo, e a gente percebe isso na hora de fazer recall. Quer dizer, a quantidade de recall que tem, né? Então, a nossa posição vai aumentando doadora, mas em nenhum desses momentos ela reduziu drasticamente. Pode ser até que porque não tem, mas a gente tem bastante cliente dentro da custódia com autorização para a gente movimentar isso. Mas eu só tenho visto aumento, eu não tenho visto decrescer isso. Mesmo em tempos um pouco mais difíceis, ali para trás um pouco, a gente só aumentou. Tá? Não sei se desde 2017, que a gente começou em trabalho, o universo são
vai completar 5 anos ali, mas se foi por causa disso, mas ainda é um raio pequeno de você ter uma noção, mas desde 2017 para a gente só aumentou, tá certo? Mas aumentou a custódia da XP, mas aumentou a nossa também, e você não vê o pessoal saindo, então é um perfil novo de investidor, né, que acaba ficando com ação e tem ações em seu portfólio, né, e acaba trazendo para o aluguel. Que é como a gente estava conversando. Hoje eu não vejo porquê, tá? Os piores... Assim, eu gosto de falar assim, né? Quando tem incubador aqui e tudo. Pontos negativos de você doar o papel é não participar da assembleia. Porra, pro varejo isso não faz a menor diferença. Não faz menor sentido, você entendeu? E no caso... A gente fez um meme, porque hoje em dia esse negócio, a gente lida muito com jovem e tal, né? Que é o cara chegando no posto, abastecendo o carro, o cara fala R$400, ele fala, não, eu não vou pagar porque eu sou sócio desse papel. Aí ele mostra lá na custódia que ele tem 3 ações de Petrobras, né? E de certa forma isso, enfim, te faz ter a sensação de que você realmente é sócio da Petrobras e, portanto, você pode apitar em alguma coisa. Aí você tinha que pagar com orgulho, porque aquilo vai voltar para você, né? Exato, você vai receber dividendo. Então, esse problema, que é o único ponto negativo do aluguel, para o varejo não é um problema, né, cara? A não ser que você tenha tanto dinheiro, que você queira participar da Assembleia da Petrobras. Sei lá, você tem 4% das ações da Petrobras. Ok, ótimo, parabéns para você, né? Mas, cara, se tu é vida real, se é que nem a gente, você tem lá, sei lá, 5 mil, 50 mil... 5 milhões ou 50 milhões, isso não vai fazer você querer ir lá apitar na Assembleia, enfim, então, isso nem é uma desvantagem, né? Talvez seja uma desvantagem para o fundo, para o institucional, mas para o varejo eu acho que é ok. O varejo eu acho que e você tem um problema, não é um problema, você tem quando a empresa está em subscrição, o que acontece? Momentaneamente, a negociabilidade desse direito, o doador não tem, porque o tomador tem um prazo para entregar esse direito, mas ele não perde o acesso à subscrição. Então, num caso de subscrição, a negociabilidade do direito, momentaneamente, o doador não tem. Imagina você está doado para mim em Vale, e a Vale chamou a subscrição. Você vai falar assim, porra, Carlinhos, eu não quero... Eu quero meu direito de volta. Aqui a gente já pede a gente já pedia, a Bolsa criou uma regra automática de pedir os direitos de volta. Só que o tomador tem 5 dias para devolver esse direito, se não me engano. Entendeu? Aí no 6º dia você tem a opção. O direito vai para leilão, fica 1 hora em leilão e fecha R$3. Entendeu? Para você, não importa. Se o direito negociou a 5, veio a 2 e fechou a 1, se no leilão no 6º dia fechar R$6, você entendeu o que vai acontecer? Aí você vai ter a opção. Você quer tratamento financeiro, quer vender o seu direito a R$6, ou você quer o acesso à subscrição? Aí você fala, não, quero acesso à subscrição. O que a Bolsa vai fazer? Ela debita o Carlinhos, que deve o papel para o André, e credita o André o mesmo valor da subscrição. Então, ele não perdeu a subscrição. Você entendeu? Mas a negociabilidade do direito naquele... Não sei se eu estou sendo chato aí, um pouco mais detalhista. Não, de jeito nenhum. Mas a negociabilidade do direito naquele período, ele não tem. Porque o direito, o tomador vendeu o papel. Também o tomador não tem esse direito na mão. Ele precisa comprar no mercado para devolver. Então, o tomador tem a opção de comprar no mercado ou devolver, ou ele vai aumentar a posição dele vendida com você, que é o que vai acontecer via subscrição. Então, para você não importa. Se o papel tiver 30, a subscrição for a 10, vai debitar você em R$10, lá, vezes a quantidade, vai creditar o tomador, e o tomador que vai se virar, tá 30, você está vendendo em 1.000, agora você está vendendo em 1.300. Você vai ter que comprar 1.300 lá na frente quando for liquidar o contrato. Então, ele está casado. Só que essa negociabilidade momentânea do direito ele não tem. O resto você tem tudo. Você tem, já é isento, então tem no informe de rendimento, no IR, tem lá rendimentos já tributados, é só declarar. No nosso manual de IR também ensina, geralmente aqui no nosso manual de IR, na página 28, que explica como declarar rendimento de BTC. Então já está... Hoje eu vejo o pessoal mais já consciente disso, né? E a gente vê que cada vez mais existe uma consciência de, pô, eu quero doar papel. Então, é o que você falou, a gente estava conversando lá, todo o mercado, todo o sistema ganha, né?
Porque não importa se vai cair o ativo X, Y, você está doando, o cara está vendo uma operação para fazer, o risco é dele, você está dando liquidez, o sistema todo sai ganhando com isso, né? Então, eu acho que mas a participação do varejo, com certeza, pode ser muito mais relevante no mercado do que é. A gente deu o primeiro passo ali, está caminhando bem, mas dá para ir mais longe. Carlinhos, eu vou te fazer uma pergunta, é claro que não vai funcionar para todas as corretoras, né? Porque hoje escuto o Gamecast, um monte de gente que tem conta em todas as corretoras. Mas para o cara que, porra, eu tenho ação e quero doar, ou eu quero ser tomador para especular com a queda da ação, para fazer um long and short e tal. Antigamente, cara, era um parto o varejo conseguir fazer um aluguel, mas hoje, pelo menos, e aí é claro, a gente não vai poder falar de todas as corretoras, porque cada um tem o seu sistema, mas eu queria falar do Grupo XP, né? Como é que funciona esse aluguel, tanto para o doador quanto para o tomador, via de regra dentro do Grupo XP, ou se você quiser especificar dentro da XP, ou da Rico, da Clear, enfim, é algo muito mais automatizado, né? Sim, é tudo automatizado, tá? A gente desenvolveu processos, o cliente, a partir do momento de autorização para vender, ele vende o ativo, ele recompra o ativo, a gente lança a liquidação, ele vende o ativo, a gente toma o aluguel para ele. A partir do momento que o ativo está liberado, ele pode operar tranquilo. Na parte de doação, como disse, quer dizer, hoje a gente virou referência para as outras casas, para as casas de fora, para fundos HF. Por exemplo, você pega esses fundos high frequency que operam gigante, a gente monitora esses fundos para eles operarem. Porque, por exemplo, imagina se ele chegar para mim e falar, eu quero operar, vou dar um exemplo aqui, Recrusul ON. Pô, eu vou falar, não faz. Eu não tenho ativo. Difícil você achar no mercado. Então, além disso, a gente acaba fomentando, porque independente se ele vai sair zerado ou não, eu podia falar para ele, ó, pode fazer Saraiva que eu tenho um lote. Saraiva a gente não tem muito, mas um exemplo. Você dá um exemplo X de um ativo, esse pode fazer que eu tenho um lote, mesmo sendo small caps. Pô, ele está girando na bolsa, que vai dar liquidez para outro cliente comprar, ou para outro estar vendido, ou para zero. Então, quer dizer, ele está movimentando o sistema inteiro, né? E hoje a gente é referência nisso, né? Tanto é que quando os clientes precisam de algum papel diferente, eles entram com a gente. Então, tanto na XP, na RIC e na Clear, a gente acabou desenvolvendo um processo. Não tem para a gente doar? Vamos ligar para o assessor. Achamos clientes que tem. Né? Pô, assessor, entre em contato com o cliente. Olha, a taxa está tanto, é uma boa oportunidade do seu cliente ganhar, ter um alfa em cima da posição dele e tudo. Será que ele não quer doar? O assessor liga. Geralmente a gente tem sucesso nisso. Um papel estressa, que nem foi agora... Por exemplo, o Magazine Luiza. Não sei se pode ficar falando o nome de empresa ali, mas... Pode. Mas é público. Aqui só não pode falar mal do Flamengo, tirando isso. E aí o que acontece? Pô, a gente mandou e-mail para a base inteira que tinha, falando que tinha tomador do ativo naquela base. Quer dizer, isso é bem-vindo, porque o mercado, a base ainda hoje já tem, dada a credibilidade, aí já vem cliente, eu quero doar. Pô, e com isso acaba aumentando o nosso livro aqui de doadores e fomenta o mercado, né? Porque você acaba doando papel e no fundo acaba estabilizando, né? O mercado acalma e acaba sendo bom para os dois lados, né? Tanto para o tomador como para o doador e para quem fez a operação à vista, no caso aí o tomador, né? Legal. Cara, que bom papo, cara. Adorei aqui bater. Pô, excelente, André Moraes. Eu acho que vai... bom trazer uma pessoa como o Carlinhos, tanta história, tanto conhecimento, e ajuda experiência, a desmistificar também o assunto, né, cara? Porque parece coisa que só é algo permitido para quem tem muito dinheiro e tal, mas, cara, tá disponível para todo mundo, né? Como eu falo, sim, o mercado é cada vez mais democrático, são raríssimos os casos em que você, se tiver muito dinheiro, você tem alguma vantagem em relação ao outro. Por exemplo... o lote padrão das ações é 100. Um dia vai ser o lote de 1. Então, isso não é tão democrático, mas é uma das poucas coisas que falta cair para que isso seja igual para você que tem 1.000, para você que tem 1 milhão. E o aluguel de ações no formato que já está hoje, e aí é claro, né, muito, entre aspas, culpa do Carlinhos, né, que é tudo automatizado e tudo disponível para o cara que tem 1 milhão, para o cara que tem R$1.000,
acaba tornando o mercado cada vez mais democrático. Ou seja, se você é um investidor de longo prazo, você pode achar que isso não é muito importante, mas porque você pode doar suas ações. E se você é especulador de curto prazo, se gosta da análise técnica, no caso de você ter aí 2, 3, 4 anos de mercado em queda, se você só opera direcional, você pode se aproveitar desse instrumento para especular com a queda do mercado. Isso torna o mercado mais democrático. Igual do mesmo jeito que é para você, é para o cara do fundo, para o cara do institucional, enfim, para todo mundo. Carlinhos, muito obrigado aí pela sua participação. Você sabe que esse é um assunto que, apesar da gente ter feito... Você não vai agradecer a minha participação também, André? Porra, nem vou, cara. Você até deixou fazer 2 perguntas hoje. Não, mas tudo bem. Vai, porra, eu falo demais também, meu. Depois foi mal aí. Mas vou te falar uma coisa, cara. Quando vem a galera aqui que vem falar de mini índice, day trade, não sei o que, cara, praticamente eu só ligo a câmera. E aí ele vai, porque é o assunto. Hoje ele deixou até falar de jogo, porra. Swing trade, às vezes ele deixa eu falar umas 2 vezes aqui. Tá bom, hoje a minha participação foi boa. Você vê que até então eu já fiquei preocupado. Falei, porra, o meu não tava tão bom assim, meu. Porra, já. Bom, Carlinhos, a gente sempre pergunta para o convidado, né, se tem alguma rede social. Ainda não, André Moraes. Redes sociais. Você está falando redes sociais. Achei que você já ia fazer a pergunta final. Puta, essa pergunta de rede social, para mim, eu vou até... O Indec vai ficar até bravo comigo. Minha maior evolução é o WhatsApp. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada. Foi mal. Não, então beleza. Mas essa eu tenho vergonha até... Eu vou te falar que esses dias foram entrevistar um cara aqui para uma vaga, não para XP, né? Enfim, não precisa falar. E aí descobriram que, eu vou te falar, ele não tem celular. Ele só se comunica com as pessoas da própria empresa por meio do direct do LinkedIn, ou seja, do bate-papo do chat de LinkedIn. Cara, isso eu tenho também, meu. Da própria empresa. Não, mas ele não tem nem celular. Esse dia um amigo meu falou, você tá na frente dele. Não achei você no LinkedIn. Falei, caralho, não quero sair daqui, não quero procurar emprego, não quero nada. Quem eu conheço sabe onde eu tô, meu telefone, meu, não quero achar ninguém. Ele falou, pô, cara, eu falei, meu, não quero sair da XP, meu, eu tô bem pra caceta, meu, não quero injeção, não. Você é amigo de não sei quem. Pô, meus amigos eu vejo direto, sabe? Pô, mas eu tenho um amigo da Bolsa antigo, esses dias encontrei com ele, ele não tem celular e só opera pelo direto da casa dele. O telefone fixo. Eu falei, não existe mais isso, Mingo. Você tá pior que eu, né? Pô, e o cara só opera pelo telefone fixo. Ele tem 75 anos, né, meu? Mas ele era do pregão lá antigo, né? Eu falei, puta, você tá... Ele falou, não, eu não quero saber de nada. Ô, Carlinhos, depois você precisa passar o contato pra gente chamar ele pra gente entrevistar. Ele é uma figura, né? Pô, de telefone fixo, pô, não acreditei. Falei, tá pior que eu. Você sabe como é que a gente encerra o Gamecast, ô Carlinhos? Pô, devia ter me preparado, né? Não sei. Agora eu já fiquei preocupado. Já tava o convidado tem que pedir uma música, porra, para encerrar e tal. Então, o que você escuta aí no dia a dia, né? O que te empolga aí que seria bom para encerrar esse Gamecast? Dire Straits, Frank Sinatra, fala aí, cara. Não, Dire Straits também. Pô, eu gosto do Rapa, do Charlie Brown Jr. Porra, legal. Você quer pedir uma música? Não sou tão velho, não sou tão... Porra, eu escuto, meu nome de música eu não sei não, meu, mas do Charlie Brown pode pôr ali, a maior parte eu curto todas, pô. Rock dos anos 80, 90, eu escuto tudo, mas não sou bom de nome de música, não. Nenhum de nós, Ira, também gosto, porra. Não, então vamos de Charlie Brown Jr. Manda aí. Produção, vocês vão ter que... vamos deixar essa é fácil. Da produção, Indrek? Essa é fácil. Essa é fácil. Aí fica pé nas costas, pelo amor de Deus. Charlie Brown Jr., isso aí eu vou fazer um pouco. Quem não gosta de... Mário Casaca. Oi. Popurrí melhor ainda. Mário Casaca, quem não escuta Charlie Brown Jr., por favor. Olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Aonde? Olha para cima. Para sua direita. Para sua direita. Por quê? Quem que é? Quem que é?
Cada pergunta, né? Quem será? Não, eu adoro, porra. Porra. Eu sou rock and roll. O Indec aí que gosta de outras coisas, tá? Eu sou rock and roll, cara. Mas então tá bom. O André Moraes então, gosta, Carlinhos, você deve conhecer o Carlinhos. O André Moraes gosta de Matanza, não sei se você conhece. Porra, você... do cavalo, do caminhão, né, meu? Matanza é legal, pô. Então, pô, o Carrinho, então, entende que eu falo. Ele curte o titio Marco Antônio, né, meu? O cara da Kiss lá. Quem é esse? Não, é o cara da Kiss que tinha o titio Marco Antônio, o cara que toca rock antigo no rádio. Isso o meu vai mais de 89 ali, Tatola, aqueles caras ali, mas pô, eu gosto. O Tatola agora tá chique, o programa da televisão. Tá bacana agora, né? Passou legal, uns perrengues antes, mas tá indo. Mas que belo papo, muito obrigado aí pela participação aqui. Tenho certeza que o pessoal vai adorar, porque esse é um assunto que todo mundo me pergunta, todo mundo quer tirar dúvida. Valeu mesmo. André, brigadão. E estamos à disposição, qualquer coisa também, mais para frente, mais dúvida, a gente chama você aqui de volta para falar mais com a gente, beleza? Pô, valeu, brigadão, André, brigadão aí, Roberto, brigadão. Valeu. Porra, um abração aí, pô, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser chamar de novo ali, estou à disposição. Pô, obrigado pela oportunidade ali e pela conversa. O bate-papo tava bom demais. Valeu mesmo aí, um abração. Valeu, Carlinhos. Falou, pessoal. Valeu. Até o próximo Gamecast, até mais. Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear.